Você consegue imaginar algum clube de futebol onde a grande maioria das decisões é decidida por voto? Jogadores, comissão técnica, roupeiros, todos votando com o direito de dar a sua opinião. Hoje iremos conhecer a história de um time que conseguiu influenciar diretamente no clube, nas pessoas e na realidade do próprio país. Vamos falar da famosa democracia corintiana. A palavra democracia já virou algo muito comum no vocabulário do brasileiro, ainda mais nos dias de hoje, em que discutimos tanto sobre política. Mas em 1980 era diferente. Aqui no Brasil ainda estamos vivendo sob o comando da ditadura militar. A livre expressão, o voto e os direitos não eram coisas comuns como hoje. Porém, essas palavras tinham força e acabaram estourando com um dos times mais populares do Brasil, o Corinthians. No começo da década de 80, o time do Corinthians passava por uma péssima fase, e em 82 acaba o período de gestão de um dos presidentes mais emblemáticos do clube, Vicente Matteus. E quem acaba assumindo a presidência é Waldemar Pires, que acaba trazendo junto a ele, como diretor de futebol, um jovem com ideias revolucionárias para a administração esportiva, Adilson Monteiro Alves. Junto a eles, ainda estava um dos publicitários mais geniais da época, Washington Oliveto. Em 82, também devemos lembrar que houve aqui no Brasil a primeira eleição para governador, de maneira indireta. E isso teve grande peso nesses administradores do Corinthians. E alguns dos jogadores, que também eram muito politizados, muito mais do que a maioria. Jogadores como Sócrates, Casagrande, Vladimir e Zenon. Adilson tinha várias novas ideias de administração e queria começar uma espécie de movimento dentro do Corinthians. Ele marcou uma reunião com o publicitário Washington, Sócrates e o jornalista Juca Kfouri. E ao encerrar o evento disse: "Estamos tendo o privilégio de ver nascer a democracia corintiana." Washington anotou o termo e o usou como nome do movimento. A tão falada democracia corintiana nada mais é do que um tipo de autogestão do clube, onde jogadores, comissão técnica, todos têm direito ao voto. As decisões mais importantes, como contratação de jogadores, regras de concentração, o direito de expressar opinião política, beber em público. Os jogadores casados conseguiram o direito de não ficar na concentração. Afinal, eram responsáveis o bastante para irem às suas casas e aparecer para jogar. E isso deixava tudo mais prazeroso para os jogadores, que não se sentiam mais presos e voltaram a se divertir jogando futebol. O bicho no final dos jogos era calculado pelo número de pessoas que iam ao estádio. Quanto mais pessoas, maior o prêmio em dinheiro, e era dividido por todos de maneira igualitária. A única decisão que não poderia ser votada era a escalação dos jogos, que cabia ao técnico Mário Travanglini. E as mudanças deram muito certo. Aquele time apático do Corinthians agora jogava como um só, e logo em 82 faturava o Campeonato Paulista. Em 83 também iria ganhar o título. O movimento começou a tomar grandes proporções, e cada vez mais jogadores se inteiravam sobre política. Sócrates e Casagrande eram sempre vistos no palco de cantores que batiam de frente com a ditadura militar, incluindo a Rita Lee. Ainda em 82, a democracia corintiana divulgava em suas camisas as eleições de 15 de novembro, pedindo ajuda aos populares para que esses votassem em candidatos contrários ao regime militar, e sim a favor da democracia. Frases famosas usadas pelos jogadores foram: "Diretas já, eu quero votar para presidente, ganhar ou perder, mas com democracia." E nós podemos afirmar sem medo que nenhum clube de fato foi tão importante para a história política do Brasil como o Corinthians. Esse movimento ficou marcado para sempre no combate contra a ditadura militar, mas assim como todo movimento, também teve o seu fim. Em 83, o técnico Mário pediu demissão, e os jogadores e toda a comissão elegeram o jogador Zé Maria, que já estava para se aposentar, como substituto ao cargo. Os cofres do Corinthians, que antes amargavam com dívidas e despesas, agora tinham 3 milhões em caixa. Porém, em 84, Sócrates foi para a Itália e Casagrande para o São Paulo, e o movimento foi perdendo a força. Junto a isso, estava começando a surgir no Brasil o Clube dos 13, onde a figura do presidente do clube e o poder total em suas mãos eram essenciais para ingressar.
Sem falar que nas temporadas de 84 e 85, o time não conseguiu mais manter o bom futebol. A dupla de ouro do Corinthians e da seleção fazia muita falta. Sem o futebol e os grandes idealistas juntos, foi o fim da democracia corintiana. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais vídeos como esse. Vem, prolé!